10 Mandamentos, orientações para a vida. Em toda a Bíblia, nós temos conjuntos de leis que têm como grande objetivo ajudar o povo a caminhar. É como o ponteiro, como uma seta que indica o caminho para o caminhante, para o andarilho. Então, esse conjunto de leis, que são normas para indicar a conduta do povo, para dizer por onde pode e não pode caminhar. Então, deve guardar o sábado, não pode matar. Então, são leis que têm toda uma carga negativa para dizer não pode fazer isso, não deve fazer isso. E também a carga positiva, o que se deve fazer. Mas, quando a gente vai olhar esse conjunto de leis que dão a indicação de um caminho, nós temos quase que a grande tradição de que essas leis foram dadas por Deus a Moisés quando caminhava pelo deserto ou quando estava no Monte Sinai. Evidentemente que o povo lá no Monte Sinai ou no deserto não estavam recebendo essas leis de tamanho cunho social, principalmente que as leis visam não a construção, projetando a construção de uma sociedade, mas elas visam a crítica a uma sociedade que já existe. Então é isso que nós vamos ter que perceber neste primeiro estudo dos 10 Mandamentos, qual é a grande intenção destas leis tão bem elaboradas, tão bem organizadas, que se tornam fundamento para a cultura, para a política, para a economia, para a religião, para o tribunal. Ou seja, e essas leis, elas têm o grande marco de estarem situadas na porta da cidade. Porque na porta da cidade você trabalha com a economia e você controla os abusos econômicos. Ela trabalha com a questão da justiça, porque na porta você faz todo o julgamento. E ela está atrelada à religião. O quanto a lei tem a ver com a dimensão religiosa, a dimensão teológica daquele povo. Então, no antigo Israel, ler os 10 Mandamentos dentro da Torá, seja no livro do Deuteronômio, seja no livro do Êxodo, você tem que ter presente, são leis que dão a direção e o caminho para o povo. Por isso que o conjunto dos 10 Mandamentos, eles começam com uma afirmação, que é a grande frase onde pendura o quadro da lei na parede. A lei é dada por Deus para que o povo reconheça que foram libertos do Egito, da casa da escravidão. Então, no início da lei está essa grande afirmação: eu sou Javé que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, é porque no fundo as leis foram elaboradas e organizadas aí para ajudar o povo a sempre olhar nesse espelho, de que quando ele estiver saindo fora deste conjunto de leis, ele está voltando à casa da escravidão. Ele está voltando ao sistema de opressão. Então, todo sistema de opressão significa uma negação dos mandamentos. Então, o que nós temos aí é que os mandamentos aparecem como a grande plataforma que orienta o povo para que ele olhe o que se deve buscar e o que se está vivendo. E se o que está vivendo é o que estão buscando ou o que é o grande projeto de dominação que ficou lá atrás. Então, é nessa perspectiva que aparece o conjunto de leis dos 10 Mandamentos. Este conjunto de leis, 10 Mandamentos, são normas bem organizadas e que têm o seu ambiente histórico, a sua organização literária e toda a sua crítica social. Vamos por partes. Quando você vai olhar essas 10 palavras, ou essas palavras, que é assim que é o texto, são palavras, são pronunciamentos,
né? Você tem uma introdução logo no primeiro versículo, né? E Moisés falou todas as palavras que Deus lhe comunicara, lhe falara, dizendo: eu sou Javé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa é a introdução. É aí que está pendurado o quadro das normas. E quando você vai olhar essas normas, elas se apresentam como organizadas de forma concêntrica. Então, literariamente, você tem um conjunto de leis concêntricas. O que é a lei concêntrica? Você tem um miolo, e esse miolo vai criando o conjunto de normas daquilo que está ao redor. Então, o miolo dos mandamentos é a lei central, a lei primordial. E é claro que quando você vai olhar a lei, eles querem defender a vida. Então, nesse miolo está o grande mandamento da defesa da vida, que é: não matarás. E aí, ao redor, você tem uma primeira roda de leis que se cruzam, que é a lei do honrar pai e mãe e a lei do não adulterarás. O quarto e o sexto mandamento. Eles estão organizados na dimensão do clã, na defesa do clã. Na volta seguinte, você tem a lei do não roubarás e do guardar o sábado. Aqui circulam o conjunto de normas que tem a ver com o trabalho. Na outra roda nós temos o mandamento do não tomar o nome em vão e não dirás falso testemunho, que são leis ao redor do tribunal. E na grande roda que circula ali, a lei do não terás outros deuses e do não cobiçarás. Isso, o texto se organiza de forma concêntrica. A melhor imagem para entendermos isso é você pegar uma cebola. Na cebola, você tem as cascas, e o que segura as cascas é um miolo, que é um fiozinho da cebola. Esse fiozinho, que é o ponto mais frágil da cebola, é o que é o centro dos mandamentos, que o ponto mais frágil é a vida. E a ação mais aterradora frente à vida é a morte, é o matar, tirar a vida do outro. Esse é o grande cunho da organização literária desses mandamentos. Agora, quando você vai olhar isso para a história do surgimento dessas leis, você vai ter que pensar, eles estão olhando para uma sociedade onde tem morte, tem roubo, tem abusos sexuais, abusos de poder, tem dominação. Então, a história do surgimento desses mandamentos tem a ver com uma outra sociedade que não é a sociedade do deserto. É uma sociedade que está muito bem organizada em termos de exploração, em termos de tributação, em termos de enriquecimento de algumas classes. Então, por isso que a gente, ao olhar esse conjunto de leis na sua organização, você tem que pensar, existe ali um momento histórico, e nesse momento histórico você tem uma sociedade totalmente marcada por esses projetos de dominação, que gira em torno do tirar a vida do outro, roubar o que o outro produz e, sobretudo, acabar com aquilo que é o mais digno da pessoa humana, que é o seu trabalho, o seu tempo de descanso, que é o domínio sobre o corpo. Por isso, o prego que pendura os mandamentos dentro de toda essa história e dessa sociedade é: não voltarás ou sair ou se libertar da casa da escravidão. Então esse é o contexto histórico dentro de um ambiente, de uma sociedade que já pratica há muito tempo a exploração. A cada mandamento é isso que a gente tem que descobrir. Como é que o mandamento se situa e está presente no seu ambiente histórico, na sua realidade social. É isso que nós vamos ter que ler, cada mandamento e o seu cruzamento com outros mandamentos, numa crítica social muito forte. O quinto mandamento, não matarás, que é o central dentro desse conjunto de leis,
ele nos aponta uma sociedade que mata, que elimina as vidas. Quando a gente vai folheando a Bíblia, nós vamos encontrar em vários momentos os projetos de morte e tirar a vida do outro. O texto fundamental para isso é ler a história da vinha do Nabote, na profecia de Elias, em 1 Reis capítulo 21. O rei Acabe e Jezabel, que querem a terra do Nabote, e o Nabote não aceita ceder a herança dos pais, não aceita vender a terra, aí vem todo um projeto que Jezabel e Acabe promovem para poder tirar a vida do Nabote, ou seja, para tirar a terra do Nabote. Mas para tirar a terra do Nabote, eles matam Nabote. Ali está o projeto de morte. Então, todo esse projeto de morte está atrelado a um modelo econômico, político e social que rouba, ou seja, a morte interligada com o roubo de terra, a morte interligada com a exploração do trabalho, a morte interligada com a dominação sexual, social e ideológica e religiosa. Então, todos esses fatores atrelados é aquilo que alimenta o projeto de morte e, no fundo, o projeto de morte, ao tirar a vida do outro, é a base de toda essa crítica social dos 10 mandamentos. Mas isso para mostrar que o modelo de sociedade que está por detrás desses mandamentos é uma sociedade altamente tributária. Para isso, nós não temos que olhar lá para o deserto. Por certo, acho que a gente tem que olhar muito mais para a sociedade do 8º século. No 8º século, a sociedade se enriqueceu de tal maneira que, ao mesmo tempo que produziu muitos ricos, ela produziu muitos pobres. Então, o que está na base dos mandamentos é uma sociedade rica de pobres, cheia de pobres e pobre de ricos, ou seja, ela tem um pequeno grupo de ricos que domina, que explora e que tem o poder de matar, que tem o poder de roubar, tem o poder de dominar. E uma grande massa de empobrecidos nessa sociedade e que não tem quem lhes defenda. Então a lei surge como uma grande crítica a essa sociedade que está se enriquecendo cada vez mais às custas do aumento de pobreza. E para isso, a gente tem que olhar para a profecia. Como os profetas são os críticos de uma sociedade que mata e que explora. E essa sociedade que mata e explora, na crítica dos profetas, o primeiro embrião para se falar em mandamentos, em normas éticos-sociais. E nesses profetas, como Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias e outros, você vai encontrar ali a crítica social em cima deste modelo econômico, deste modelo político. E é justamente lá em Oséias e Jeremias que você tem uma primeira listagem de mandamentos e que nessa listagem de mandamentos, o primeiro mandamento ou a primeira grande norma é: não matarás. E a grande crítica social dos profetas incorre no não matarás. E isso tudo é que mostra a centralidade desse mandamento numa sociedade como a do 8º século em diante, marcada pela crítica dos profetas que estão condenando um modelo que mata, a sociedade que mata. Por isso, nós temos que olhar os 10 mandamentos inseridos neste contexto. E neste contexto, o grande marca primordial é a defesa da vida. Religião e economia sempre andaram juntas, sempre andaram de mãos dadas. O poder econômico é o mesmo poder religioso. E o poder econômico massacrante sobre a vida do povo é quando ele usa Deus. E aqueles que dominam e exploram são os que se tornam deuses para o povo. Isto está marcado no primeiro mandamento e no último mandamento. O não cobiçarás, você só vai entender o não cobiçarás interligado
com não terás outros deuses. O verbo hayá, ser, estar, acontecer, ter, é o mesmo verbo. Então, quando você lê na primeira frase, não terás outros deuses, é o mesmo que você lê, não serás, não acontecerás. Então, é a crítica sutil no primeiro mandamento, aqueles que estão se tornando deuses. E aqueles que se tornam deuses naquele modelo de sociedade são os que estão cobiçando. Quem cobiça tem. Quem cobiça domina. Quem cobiça explora. Quem cobiça vira Deus. Naquele modelo de sociedade. Por isso, a religião naquela sociedade é aquela que alimenta esse status quo. E quer coisa melhor para alimentar o meu domínio econômico se eu tenho Deus, ou se eu estou com Deus, ou se eu sou filho de Deus. E aí, é claro, os grupos que elaboraram esses mandamentos no 8º século estão lendo dentro daquilo que beberam, receberam, foram ideologizados, manipulados culturalmente, politicamente, a pensar que os grandes dominadores são representantes de Deus, ou são deuses, como o faraó no Egito. O faraó no Egito é uma representação divina, é o filho de Deus. Ou como na tradição babilônica, os grandes reis são servos de deuses, estão a serviço dos deuses. Então esse caráter é muito forte, religião e aqueles que controlam o poder. Por isso a grande crítica ao poder nos mandamentos é também uma crítica religiosa. Idolatria e economia são os dois aspectos neste conjunto de leis. Agora, nessa sutileza toda que o primeiro e o último mandamento vai fazendo, é que quando você cobiça o que é propriedade do outro, o que é o bem do outro. Por isso que lá no final dos mandamentos está tudo junto. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a terra do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás o jumento do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Todos esses elementos são a propriedade do próximo. Agora, quando eu tomo isto tudo do próximo, peça importante a mulher, porque é através da mulher, do casamento, que eu estou tomando a perspectiva de descendência e de herança. Tomar a mulher do próximo é tomar a possibilidade da propriedade e da herança. E isso é que faz o meu poder. Então, quando a gente vai olhar esse primeiro e último mandamento, é ler nessa perspectiva. E o que eles estão falando de uma sociedade como a do 8º século, que é a sociedade que mais roubou terra, que mais tomou mulher do próximo, que mais tomou os bens do próximo. E quem mais tomou os bens do próximo, mulher do próximo e tudo do próximo, é o rei, é o Estado, é a política. Ou seja, são esses grupos que estão na esfera do poder. São os generais, ministros, juízes, é a cambada do poder. Os dominadores no 8º século em diante, ou naqueles tempos de reis, ministros e chefes, eles tinham vários instrumentos de como dominar o povo. Os instrumentos que alimentavam a lógica tributária. E esses instrumentos, claro, que passa pelo modelo econômico tributário, o tributo, mas o tributo sobrevive com o uso do poder das armas. Por isso, exército é um instrumento forte para a repressão. Mas quando o exército não funciona, vem a religião. Religião é abençoar a exploração. Deus está em tudo e Ele abençoa a exploração. Então, esses grupos do poder, eles utilizam do exército, das armas, do poder
coercitivo e utilizam do poder ideológico que passa pela religião para poder tirar a produção do povo. Mas quando exército e religião não funcionam, entra a lei, a justiça. Os tribunais de justiça no 8º século eram tribunais de condenação daqueles que não tinham como pagar tributos. Por isso nós temos que falar da injustiça da justiça. E nessa grande crítica da injustiça da justiça é que entra o 2º e o 8º mandamento. Não pronunciarás, dirás o nome de Deus para fraude. E quando você vai ler o 8º mandamento, não pronunciarás testemunho para fraude. O que o testemunho que era utilizado nos tribunais, eles eram utilizados em nome da religião, em nome da lei religiosa, para poder dominar aqueles que eram inocentes. Então os pobres eram condenados em nome da religião, em nome da lei, em nome dos tribunais. E os tribunais que deveriam defender a causa dos empobrecidos eram os que condenavam os empobrecidos a perder a terra. Então, quem não pagava tributo perdia a terra. Então, o camponês que não conseguia pagar os impostos, ele ia para o tribunal e o tribunal o condenava a perder a terra e a terra passava para o poder do outro. Isso era a grande lógica de dominação que esses grupos faziam na utilização dos tribunais e na utilização da religião. E sabe onde que isso acontece? Na porta da cidade. A porta da cidade era o local da jurisprudência. Por isso, quando a gente vai ler esses mandamentos dentro da conjuntura do 8º século, é você perceber o profeta Amós gritando na porta contra a lei. E para poder dizer, aqueles que estão ali detestam o bem e amam o mal. E o detestar o bem e amar o mal é vender o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. E é isso que Amós está vendo, os empobrecidos sendo vendidos pela lei, pela religião, pelo tribunal, por um par de sandálias. Então, como que isso transparece hoje para as nossas sociedades e aquilo que está na crítica social do 2º e do 8º mandamento. A lei que não funciona para os pobres, porque a lei está sendo usada contra os pobres. O 3º mandamento e o 7º mandamento são curiosos, que a gente pode, num primeiro momento, dizer que não tem nada a ver. Guardar ou lembrar o sábado com o não roubarás. Mas quando você vai olhar toda essa dinâmica do sábado, guardar o sábado tem como grande alvo o dia do descanso. E quem é que descansar do quê? É descansar do trabalho. Porque o trabalho não pode ser explorador. Todo trabalhador tem o direito ao descanso. E naquela sociedade eles estão olhando que quanto mais o sistema e a sociedade entram na lógica produtiva, o trabalhador não tem mais tempo para si, não tem mais tempo para o clã, não tem mais tempo para casa. O seu tempo é no trabalho. Por que isso? Porque quanto mais aumenta a lógica produtiva, mas quanto mais aumenta a lógica produtiva, é a lógica tributária. O trabalhador tem que pagar mais. Para ele pagar mais, ele tem que produzir mais. Mas para ele comer, ele tem que produzir mais ainda. Por isso, não tem sábado.
tem sábado para o trabalhador. Então, quando você ler no mandamento, guarda o sábado, lembra o sábado, o que nós queremos é o sábado. Ou seja, o que se exige no mandamento, e esse mandamento é positivo, e ao mesmo tempo é porque ele não tem o termo não, é positivo. Guarda o sábado, é uma ordem, guarda o sábado. E aí o que o povo tem que fazer, guardar o sábado, é sinal de que o sábado não era guardado, nem se vivia o sábado, nem sabia mais o que era o sábado. Agora, como é que isso se atrela ao 7º mandamento? Não roubarás. Que quem está roubando o fruto do trabalho do outro. E o ladrão aqui não é o ladrão que está entrando e colhendo e pegando a sua colheita, não é o que está entrando na sua casa. É o grande ladrão, é o ladrão institucionalizado. Esse ladrão institucionalizado tem inscrito uma placa bem grande, tributo. É o tributário que está entrando e levando toda a produção do trabalhador. É o rei, é a corte, é a cidade, é o estado, é o palácio, mas que tem os seus serviços, que é o exército. O exército vai lá para roubar, o sacerdote vai lá para roubar, o juiz vai lá para roubar. São todos ladrões. Esses é que estão roubando o fruto do trabalho. Então, quando você lê o 3º mandamento colado com o 7º mandamento, ele está denunciando quem são os ladrões da sociedade daquela época. O que o tributo produziu na vida do povo? Ao explorar o trabalho, ao explorar a produção, muito roubo gera violência. Muito roubo gera adultério. Muito roubo gera desonra. E quando você tem no 4º mandamento honrar pai e mãe, e o 6º mandamento, não adulterarás, é sinal de que as relações clânicas, as relações familiares, as relações sociais foram quebradas. E sabe como é que começa a quebrar tudo isso? É quando o camponês, que tem que pagar tantos tributos e é tão altamente explorado, ele tem que entregar seus filhos e entregar sua mulher para a lógica da prostituição. É o abuso sobre o corpo, que é o princípio da quebra das relações sociais e clânicas, que é o domínio do corpo do homem sobre o corpo da mulher, mas que é o domínio do corpo político, econômico, social sobre o corpo do povo, dos explorados. Então, o 4º mandamento, né? Se você vai ler lá na história da vinha do Nabote, em 1 Reis 21, Nabote foi morto, condenado, julgado, justamente porque não negou o 4º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. E esse Nabote, que luta por honrar pai e mãe, porque ele não cede a herança para aqueles que querem poder, ele é assassinado. E aí a grande pergunta, esse Nabote, que não cede a herança, quem é a família dele? Mulher, filhos. Não são mencionados na história. Porque, no fundo, mulheres e crianças não são mencionados nas histórias. Mas é justamente essas mulheres e crianças que não são mencionados nas histórias, são o ponto fundamental no 4º e no 6º mandamento. O adultério
não está pura e simplesmente ligado àquilo que muitos leem, a traição de casamento. A grande questão do adultério naquela sociedade do 8º século e no mundo antigo é a grande exploração sobre os corpos. E esta exploração sobre os corpos é o que alimenta essa sociedade que está desintegrando a vida clânica. O interesse do Estado não combina com o interesse do clã. O Estado elimina o clã. Então, a eliminação do clã está aí nesses 2 mandamentos. Quando se quebra as relações de igualdade entre homem e mulher, as relações de produção marcados pelo homem e pela mulher, e a relação de pais e filhos, que acontece ali todo o abuso de poder. Então, esses mandamentos controlam os abusos de poder e as quebras das relações sociais. Esses mandamentos, todos no seu conjunto, estão produzindo uma completa crítica a uma sociedade que rouba, que tem a religião como legitimadora da dominação, que explora o trabalho, que quebra as relações humanas e sociais. Essa sociedade tão criticada nesses mandamentos mostra o outro lado dessa moeda. Então, essa sociedade criticada nos mandamentos é aquilo que o grupo está produzindo isso. Eles não querem essa sociedade, porque essa sociedade não presta, né? Porque é a sociedade que está contra os interesses do povo. Mas no fundo, quando eles produzem os mandamentos, esta sociedade está contra os interesses de Deus. A grande marca teológica nesse texto é que o Deus que está dando essas leis não compactua com esta sociedade que está produzindo o contrário da lei. Por isso, sempre esses mandamentos vão ser lembrados para poder criticar as sociedades que estão contra a lei de Deus. Mas é claro, lei de Deus é lei do povo, leis a partir do povo, que produz o quê? A grande marca de estar a serviço do povo para a sua libertação. Esse é o grande teor, quando você vai olhar essas leis no conjunto. São leis que vêm de Deus porque Deus não compactua com o que está nessa sociedade. Mas também esses mandamentos têm que funcionar como espelho. E quando a gente vai olhar toda a crítica social dessas leis, a gente pergunta, estamos falando do Brasil em 2010? Estamos falando da nossa sociedade? Estamos falando dos nossos poderes? Estamos falando do nosso sistema político-econômico? Estamos falando dos nossos governantes, dos nossos políticos? Estamos falando dos nossos religiosos? Estamos falando das nossas relações sociais? Quase que o texto tem que funcionar como espelho. Você se coloca no espelho para enxergar no espelho e não para ficar analisando o espelho. Os mandamentos não exigem grandes análises. Simplesmente quando você lê o mandamento, você tem que olhar naquele mandamento e na sua crítica social o que ele está rebatendo sobre a sua sociedade. Quando você lê lá no mandamento, não matarás, e olha ao redor quantas mortes tem por hora, por minuto. Quando você lê lá, não adulterarás, quantas relações sociais estão adulteradas. Quando você lê, guarda o sábado, quantas pessoas estão sendo exploradas no trabalho, que não tem um tempo de descanso. Quando você lê, não terás outros deuses, quantos se tornam deuses para o povo e que dominam e exploram e são deuses. E quando caem dos seus pedestais, se arvoram, são cruéis. E quantos, a gente não lê, estão jurando falso, estão usando fraude, estão corrompendo,
estão pagando para se manter no poder de dominação. Então, quando você lê os mandamentos, percebe nos mandamentos o contra-espelho daquilo que eles estão falando para as nossas sociedades, daquilo que eles estão falando para outras sociedades. E isso é a grande força do texto. E o texto está falando para uma época no 8º século antes de Cristo. E quando a gente lê esse texto do 8º século, lá naquelas sociedades antes de Cristo, e você lê esse texto em 2010 e fala, aqui está uma grande cartilha que a gente deve usar na política e na sociedade. Usar na política será que nós estamos elegendo, será que nós estamos escolhendo pessoas que nos representam ou que estão no poder porque querem poder? Porque são religiosos? Porque não matam? Não adulteram? E aí a gente olha para todo esse quadro, como é que os mandamentos estão dizendo para nós? Aqueles que matam, aqueles que exploram, aqueles que usam a religião, aqueles que dominam, aqueles que adulteram ou levam famílias a adulterar, aqueles que prostituem a sociedade, esses não merecem estar na frente do poder. Esses não merecem estar na liderança do povo ou na liderança da sociedade. Esse texto dos 10 mandamentos é uma grande cartilha ético-social. E todo comitê de ética deveria ler profundamente esses textos e olhar esse texto como contra-espelho. E aqueles que estão nesse espelho e nessa crítica da sociedade deveriam pedir demissão. Esse é o grande quadro que está aí. Como é que você vai ler politicamente na atualidade este conjunto de leis éticas? Porque ética não é brincar de ética. E o mandamento não brinca de ética. A norma que está aqui não brinca de ética, porque ela tem um princípio fundamental. A ética só vale, e a justiça só vale, a religião só vale se defende a vida.